Então é esse aprendizado que a gente tem que ter, porque nós vivemos uma crise grave internacional desde o ano de 2008, isso não está resolvido, apesar do que se diz em relação... Eu ia te perguntar isso, a Europa dizer que está crescendo, mas não está, né? Não tem, a questão é muito grave, né? Inclusive eu vi um especialista dizendo sobre o dólar está aumentando porque os Estados Unidos estão se recuperando. Aí quando eu vi aqui, eu falei, eu sou leigo no assunto, mas não é o que a gente está vendo em volta. Sim. É uma estratégia, como todos usam o dólar, muitas vezes os Estados Unidos é o país que detém o dólar. Então ele pode emitir mais moeda ou retirar moeda de mercado segundo a sua conveniência, né? Há 3 anos seguidos, os Estados Unidos têm aprovado no Congresso o aumento da dívida pública porque não conseguem honrar os compromissos. Então uma das maneiras que eles têm é de mexer com o dólar para exatamente ter um saneamento da economia deles. Então, uma das preocupações, o Brasil, por exemplo, deixou flutuar o dólar nos últimos 2 meses. Na verdade, uma política que vem de 6 meses para cá. Então, deixou o dólar aumentar um pouco, né, e com isso favorece muitas exportações do Brasil, porque você recebe um valor a mais pelo produto exportado, tendo em vista que a gente tem uma balança comercial que foi desfavorável há alguns meses, mas que agora está acertando. Então, são questões que muitas vezes a gente tem que entender como um todo, que nenhum governo ele tem recurso suficiente para fazer tudo o que precisa. Mas ele tem que investir em algumas áreas que são extremamente necessárias e a gente tem que fazer discussões enquanto cidadãos para que nós possamos cobrar e orientar o governo de qual é a nossa necessidade. Claro, até isso que eu queria tocar agora, Gelton, pelo seguinte, tudo que a gente está falando aqui causa um impacto diretamente no bolso da população. Isso. E muitas pessoas pensam que o economista ele é indispensável somente nas empresas, em grandes instituições, e na verdade, no nosso dia a dia, a economia é muito importante. Eu queria que você falasse para o pessoal de casa, como que um profissional como o economista pode auxiliar para que a gente possa aprender a lidar com as finanças diante de todas essas influências que chegam até nós, né? Eu vou dar um exemplo muito simples que aconteceu ontem. Eu fui comprar um presente para minha afilhada. Nós vamos visitá-la, a madrinha e eu fomos lá para comprar um presente. E aí, obviamente, eu me vi no emaranhado de informações de um desenho animado que tinha que ser o presente daquele tipo, né? Quando nós chegamos para comprar, eu falei, mas isso tem uma determinada marca, como é que funciona? E num rápido momento ali, eu vi que o mesmo produto, ele tinha numa caixinha mais bonita, ele tinha num outro tipo de roupagem e tinha um terceiro, que não tinha caixinha. Esse terceiro sem a caixinha era muito mais barato e tinha musiquinha. Para uma criança de 2 anos, o que você acha que é mais necessário? A musiquinha. Uma caixa bonita, uma musiquinha. A musiquinha. E a diferença de preço entre os 3 produtos, que são relativamente iguais, era muito grande. E o titio, como economista, né, o padrinho levou a musiquinha. Exatamente. E aí a gente pode perceber o quê? Muitas vezes a gente vê lá liquidação, promoção, são chamativos. É uma tentação, né? Eu estou querendo liquidar o nosso dinheiro, liquidar a gente, né? Então é bom a gente perceber, e é recorrente hoje na população brasileira, essa questão de pesquisar preços, né? Isso é fundamental para que o orçamento nosso seja bem aproveitado, o dinheiro que Deus tem nos abençoado, para que a gente utilize bem os recursos, né? E possa também resolver outras coisas, que a gente também quer viajar, claro, tem sonhos, e a economia é essa arte de você lidar com os seus sonhos e o seu orçamento. Como equilibrar essas duas coisas. Com o real e com o sonho, né? Exatamente. Porque o sonho é possível desde que esse planejamento do dia a dia, que a gente anote as coisas, que a gente verifique quais são realmente as necessidades nossas de compra, né? Porque o maior crime hoje é o supermercado. A pessoa que não faz a lista, ela sai comprando tudo nas gôndolas. Vai passeando pelos e depois ela não consegue honrar com esses compromissos. Às vezes ela compra no cartão de crédito, né? E isso vira uma bola de neve, um problema financeiro
ao longo dos meses seguintes. A questão de poupar, Gelta, a gente falou isso aqui muitas vezes aqui no nosso programa, mas nunca é demais aquele que está guardando seu dinheirinho debaixo do colchão. Isso. Qual que é a ideia melhor que você daria para ele como um bom economista? Dizendo, olha, não faça assim, faça assado. Desde o início do século, a ideia de invista em imóveis, né? Todo mundo pensa nisso. Isso ainda é a bola da vez, não é? Imóvel sempre valoriza. Isso é muito importante. As cidades estão crescendo muito, então você tem cada vez menos espaço para as pessoas. Então os imóveis vão valorizar pelo simples fato de que a população aumenta e você não tem espaço para todo mundo. Então o investimento em imóvel com certeza é valorização. Mas muitas vezes as pessoas não têm o recurso para comprar um imóvel. Mas ela pode fazer outros investimentos. O que a gente falou aqui do título da dívida pública é algo seguro, que os bancos vendem hoje isso. Então tem cestas de investimento que você pode adquirir no banco ou diretamente. Hoje já é possível fazer a partir de R$100 investimentos hoje no Brasil. Mas tem até um site específico. Tem um site específico. O Banco Central, eu sempre oriento isso, para ir primeiro no Banco Central, porque os bancos também vendem, né? Então você vai lá no Banco Central, bacen.gov.br, você tem todas as informações para fazer investimento. Inclusive cursos online para aprender a fazer isso. Inclusive você já elimina alguns atravessadores que são os bancos, né? Que esses bancos acabam... Na verdade, todo mundo que vai fazer um serviço por você, ele cobra por isso. Então ele tem uma remuneração. Então se você souber equilibrar essas questões, e eu falo isso com muita tranquilidade, não é o caso do Brasil, mas a gente tem que se preocupar porque a crise lá fora afeta a gente. Claro. Então, nos próximos meses, a gente não tem tranquilidade em relação a isso. Nós estamos equilibrados no Brasil, mas a gente está vendo problemas graves. As companhias aéreas estão com problema. Não, e você tem falou... outras áreas que estão com problemas graves. Você falou das importações, você falou que o dólar alto é bom para as exportações, isso. Mas também é ruim para as importações. Exatamente. Porque a gente vende a matéria-prima e compra o produto final mais caro em dólar. Exato. E isso também gera um problema nas viagens ao exterior. Sim. Né? Tem um congresso de mulheres que a minha mãe vai participar no Chile, né, da igreja. E aí ela estava me perguntando, porque eu vou levar o cartão. Eu falei, não, o cartão é só para emergência. Você já compra aqui o peso, o dólar e não usa cartão lá fora. Eu queria comprar uma roupa lá no exterior. Vai ter mudança de dólar. Eu queria comprar uma roupa no exterior, mas a passagem está cara para ir, já não vou poder comprar lá. Aqui agora você falou do Congresso de Mulheres. E aí eu quero que, para mim, a visão de economista do Brasil, vão voltar a viajar internamente. Isso é muito melhor para o país do que as viagens para o exterior. Aqui, avisa para sua mãe que tem um congresso de mulheres aqui em Belo Horizonte, na Lagoinha, de 29 a 31 de agosto agora, ainda tem vaga. Amém. E com certeza o pagamento não é em dólar, é em real. É mais fácil. Pode fazer, inclusive, a inscrição. Você é economista, deu bobeira, né? Não é? Eu que não sou economista, estou dando a dica para sua mãe economizar. Pode acessar lá, como é o nome da sua mãe? Dalgisa. Dona Dalgisa, só pode acessar o diantedotrono.com. Você vai ver lá o ícone, o hot sitezinho lá para Congresso de Mulheres. Olha, quem vai estar lá? Dev Tyros, que é uma palestrante norte-americana, mulher de Deus. Vai estar lá também eu esqueci o nome dela, só sei o nome dela no programa. A Super Nani. Como é que é o nome da Super Nani? Nem imagino. Cris Poli. Cris Poli. Ela vai não sei não, viu, gente? Foi soprado aqui, viu? A Cris Poli, ela vai estar lá. A Ana Paula Valadão vai estar lá, Helena Tanuri, só mulheres, Exila, Márcia Rezende, Ana Paula Nóbrega. Tô sabendo tudo aqui. Isso pago em real e sem precisar do dólar, né? Viajando internamente. Internamente. Não, aqui favorece o país. Não, aqui Lagoinha. Não, mas nós estamos falando para o Brasil inteiro. Quem quiser vir para cá. Digo no caso da Dona Dalgisa. Aqui, tá ela é de BH? Ela é de BH? Pois é, aqui do lado. Agora você disse uma coisa interessante. O pessoal, quando vai viajar para o exterior, cartão de crédito na certa, porque é mais seguro, é isso, aquilo outro. Você disse da questão do dólar sofrer a variação no dia da fatura. Exatamente. Explica um pouco isso, como acontece? Porque quando você faz a compra, você é dólar do dia. Só que você vai pagar a sua fatura no dia da fatura que é visto o dólar. Então, se a gente tem uma variação do dólar, a sua compra que você fez há um mês atrás, ela pode aumentar muito o valor. E a gente tem hoje, de forma muito recorrente, todo mundo viajando. Eu brinquei aqui uma vez e quase apanhei depois,
que os Estados Unidos é o nosso novo Paraguai, mas é verdade. A gente vai para lá comprar produtos especialmente Miami. Quem, por exemplo, vai ter neném, vai lá e compra tudo de criança e volta. Né? Então a gente tem que preocupar com isso e verificar outras possibilidades para não gerar um endividamento futuro.